Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desmistificando Injeção Eletrônica. Nesse programa a gente fala sobre os principais mitos e grandes diferenças das injeções eletrônicas programáveis, e os tópicos principais são chicotes, calibração de motores e análise de dados. Eu sou o Roberto Rodrigues. Sou o Guilherme Blatt. E no programa de hoje a gente vai falar sobre pedal shift. Então vamos lá, Blatt. O que você separou de pergunta aí pra gente? Cara, eu separei algumas perguntas, mas primeiro eu queria que você desse algum overview, falar sobre os componentes em geral que envolvem o sistema de pedal shift. Beleza. Cara, eu até separei um arquivo aqui. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um arquivo da Motec que eu estou usando aqui para quê? Para mostrar de verdade quais são os itens que você precisa ter para um pedal shift, tá? Então, em primeiro lugar, cara, você tem que ter um câmbio sequencial, certo? Então, tá aqui representado esse câmbio sequencial. E aqui a gente já está falando de um primeiro sensor, tá? Sensor de gear position. Beleza, mas vamos falar de uma maneira macro. Câmbio sequencial. No câmbio sequencial, esse câmbio aqui, inclusive, é um câmbio que originalmente tinha uma alavanca de câmbio, certo? Nesses câmbios que foram projetados inicialmente para você ter uma alavanca, se o câmbio for sequencial, você pode instalar esse Shift Actuator, que seria o atuador, o atuador do Shift mesmo, que eu tenho um em mãos aqui, que depois eu vou mostrar para a galera. Além disso, como que esse sistema funciona? Ele funciona, esse em particular, é um sistema pneumático, compressão de ar. Então, por isso que você tem aqui nesse esquema um compressor que eu também trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, é um compressor de ar, certo? E ele comprime ar e já coloca ele num reservatório, que está aqui nesse accumulator aqui embaixo. Certo. Esse reservatório, por sua vez, tem um sensor de pressão, e daí depois eu vou mostrar mais para frente alguns logs que a gente faz esse controle dessa pressão. Existe um valor mínimo e máximo que esse reservatório tem que trabalhar de pressão de ar para garantir as trocas. Então beleza, aqui tem uma mangueira, o que mais tem de componente? Aqui colocou um relé, um PDM, que é basicamente para acionar de fato a parte elétrica desse compressor, porque o compressor ele tem um consumo mais elevado, certo? E aqui a gente tem outros itens que daí já são itens do motor. Por que a Motec representou aqui uma bobina, um injetor, drive-by-wire e pedals? Porque aqui esses em vermelhos são os atuadores, certo? Então a Motec gerencia, não só a Motec, como qualquer outro sistema de pedal shift vai gerenciar esses três atuadores para fazer a redução de torque do motor e blipping e assim por diante, certo? E os pedals, obviamente, que são os inputs do sistema, que é onde entra o sinal de upshift ou downshift, certo? Então, esse aqui é um overview geral de funcionamento de um sistema de pedal shift, tá? Então, o que acontece? Esse sistema em particular que eu mostrei, ele é um sistema, como eu falei, pneumático. Então, ele funciona com ar pressurizado, certo? É o ar pressurizado que faz o movimento. Aproveitar e mostrar os componentes. Aqui, vamos mostrar. Esse aqui, então, é o atuador da Motec, que ele é feito, vamos pôr aqui para a galera ver. Ele é feito para você substituir a própria alavanca, tá? Então, você faz a ligação mecânica aqui. E você tem aqui dois atuadores, tá? Então, nesses dois atuadores aqui, um é o atuador de up, outro é o atuador do down. E aqui, nesse ponto aqui, que você faz a ligação da mangueira e entra o ar pressurizado aqui, ó. Deixa eu consigo mostrar, tá aqui, ó. Eu tirei aqui o vermelhinho. Então você coloca aqui tem um dreno, né, que é onde vaza o ar quando você faz o acionamento entre as válvulas. E basicamente o sistema trabalha fazendo esse movimento aqui, para up e para down. É um sistema bem simples. O sistema, digamos que você instala no carro. Então é esse atuador. Você tem, pegar aí também o compressor. Esse aqui é um compressor de ar, tá? Que vem no kit. Então dá para ver aqui, a gente usou um conector DTP, DOT.
Cada terminal dele suporta 25 amperes, certo? Esse compressor aqui, se eu não me engano, ele tem um consumo em regime permanente de 18 amperes. Bastante, então. Bastante. Mas de pico é muito maior. Muito maior. Passa os 25 tranquilamente. Mas a gente faz o projeto do terminal não pela corrente transiente de pico, mas sim pela corrente de regime permanente. Então esse aqui, para mostrar para a galera aí, para você também, é um compressor que a gente usa nos nossos projetos que tem pedal shift, certo? Então, beleza, um compressor simples de ar aí, vou colocar ali. Tem aqui também um outro componente, né, que, cara, a gente geralmente não usa esse aqui em particular, mas ele é um cabo espiralado que serve para você fazer, para você ligar o chicote do volante. Então, assim, além de up e down, normalmente o carro de corrida tem outros switches e chaves rotativos no volante. Mas pelo menos up e down você precisa ter. E por que é importante usar um cabo espiralado? Ah, boa pergunta. É importante usar um cabo espiralado porque, vou mostrar aqui para a galera ficar melhor, né? É um cabo espiralado mesmo. Por quê? Porque isso aqui tá ligado ao volante, né? Um lado dele vai ligado no chicote do carro e outro lado vai no volante. Então, quando o cara vira de um lado, vira para o outro, isso aqui vai movimentar. Então, se fosse um cabo direto, ele ia ficar ou muito esticado para um lado e daí não ia ficar legal, né? Então, para volantes, essa é uma das soluções. Não estou dizendo que é melhor. Tem soluções muito melhores que isso aqui, que é você não ter nenhum cabo. E basicamente é o sistema que se usa na Fórmula 1. Você vê que na Fórmula 1 o piloto vai descer e tira fora o volante. Quick release com o conector. Exatamente. Então tem um conector, normalmente é um conector Autosport, que fica dentro do Quick Release lá. Então o cara consegue pôr e tirar. É melhor, mas assim, vale a pena compartilhar com a galera, porque a gente fala bastante de chicote também. É uma solução muito legal, porque, cara, você não fica com nada pendurado. Mas é algo que você tem que ter um cuidado muito maior. A gente já fez chicotes para Stock Car, por exemplo, e na Stock Car usa esse sistema. E a gente sabe de equipes que já tiveram problemas por conta de, na correria, cara, a gente tem que entender que corrida tem o seu lado de correria. Na correria de pôr e tirar o volante deu um problema em uns terminais lá, porque não entrou muito bem encaixado. Então, assim, por mais que tenha as guias dos conectores, na prática a gente já viu acontecer de dar problema ali. Então, tudo tem seus prós e contras, né? Certo. Mas voltando aí pro esquema de pedal shift. Esses são os componentes e, conforme eu estava falando, é um sistema pneumático. Ah, só existe sistema pneumático? Não. Existe hidráulico também, existem alguns sistemas que o pedal shift, o acionamento do atuador é feito por óleo, certo? E também elétrico, onde você tem, de fato, componentes que não tem um compressor de ar, não tem uma bomba de óleo que faz o próprio acionamento do câmbio para trocar de marcha, que faz um movimento giratório do barril. Existem alguns câmbios também, os câmbios mais novos, que nem naquele exemplo, naquele esquemático que eu mostrei, eles estavam representando um câmbio que foi projetado para ter alavanca. Então você coloca esse atuador que nem a gente mostrou. Mas os câmbios mais modernos, tem alguns câmbios que eles já foram projetados considerando o pedal shift. Então, já possuem atuadores. Exatamente. A gente já trabalhou com o câmbio TMT, que ele já vem com os atuadores. Nesse caso é pneumático? Pneumático também. E daí, em particular, nesse caso, a gente não usou esse atuador. A gente usou todo o kit da Motec. Na verdade, não. Nesse caso, não usou o kit da Motec. Só depois que a gente teve um problema no compressor, deu um problema na válvula de retenção do próprio compressor, e daí a gente colocou um kit que a gente tinha da Motec, que na verdade a gente só trocou o compressor. Certo. E outro câmbio também, que é o câmbio Dextrack, que é muito usado na Endurance. E, lógico que depende do modelo, mas o modelo que a gente já trabalhou, ele já vem com o IVA, que chama. É uma válvula que já vem integrado no câmbio. Ele tem um conectorzinho Autosport lá, que você conecta ali. Então, ali já tem o Gear Position, já tem você já envia o sinal de upshift e downshift. Porque
o atuador já está ali, né? Fica, na verdade, mais fácil, né? Uma coisa a menos, já está integrado. Mas daí é um câmbio, conforme eu falei, dedicado para pedal shift, né? Certo. E para você fazer a integração de todos os componentes, como que você gerencia a parte eletrônica? Você tem que usar um módulo à parte? Como que funciona? Beleza. Cara, tem várias opções no mercado, certo? Um fabricante que é muito conhecido é a Geartronics, que é uma fabricante, não sei se é inglesa, mas é uma fabricante que é de renome mundial, que fazem as GCUs, né, que seria uma ECU do câmbio, né, seria a unidade de controle do câmbio. Existe um outro fabricante também que é a Megaline, que é um fabricante, se eu não me engano, alemã, posso estar enganado, mas também é muito boa, de altíssima qualidade. Tem módulos que já tem inclusive o compressor integrado, certo? Então é uma marca muito boa. Só que, qual que é o lance? A gente tem que entender que o processo de troca de marcha não envolve apenas o câmbio, envolve o motor também, tanto do upshift como do downshift. Por quê? No upshift, só para dar uma sequência completa do processo de upshift, vai lá o piloto, ele seleciona para upshift. Ao contrário do que muita gente pensa, não é que ele já sai acionando. Os sistemas motorsport de verdade, eles trabalham com diversas proteções. Ele verifica se você pode subir marcha, ele verifica se você pode descer marcha, e tem uma estratégia bem complexa por detrás disso. Resumindo, se você chegar num carro e tiver um pedal shift bem configurado e você tentar reduzir 7 marchas na sequência, ele não vai acionar 7 vezes o atuador. Se você estiver andando na pista e por algum motivo você tentar engatar ré, ele não vai engatar ré. Existem proteções. Então, sempre que o piloto, não é assim, ele apertou e já manda o comando. Tem uma lógica bem complexa por trás. Mas deixando essa lógica de lado, falando dessa sequência do upshift, o piloto vai lá, seleciona o botão para upshift, né, aperta lá a alavanca, digamos assim, do upshift, o pedal do upshift, e se pode realmente trocar de marcha, o que a ECU faz? Primeiro, ela corta o motor para antes de você realmente acionar o atuador para fazer a troca. Tem que ter esse corte, porque o piloto está fazendo de pé no fundo a troca de marcha. Então, nesse exemplo do upshift, você apertou, o piloto selecionou o pedal, a ECU tem que cortar o motor e a GCU que faz o gerenciamento do atuador, certo? E esse gerenciamento do atuador geralmente é em malha fechada, não é que nem as estratégias de corte com alavanca que você fala, corte por tantos milissegundos. A gente já conversou isso em outro vídeo. Exatamente. É uma estratégia em malha fechada. Por quê? Porque não é o piloto, cara, se o piloto puxa a alavanca e ele sente que tem algo errado, ele mesmo aborta, certo? Por exemplo, ali não tem como você fazer um sistema durão em open loop. Você tem, não é que não tem como você fazer, mas se abre muita chance de dar problema. Então, enquanto a ECU está cortando o motor, a GCU tá gerenciando esse atuador. E ela tem que receber o feedback do Gear Position para ver se a troca já foi feita. E ela tem que falar também, você já pode retornar o torque. Então, e tudo isso acontece muito rápido. Tudo isso acontece muito rápido, perfeitamente. Tem algumas trocas que a gente vê de 40, 50, 60 milissegundos. É algo muito rápido. Então, é um curto espaço de tempo que dois módulos têm que conversar entre si, mandar comandos, mandar sinais e fazer o acionamento de atuadores, certo? Então, é uma estratégia que funciona, você então usar uma GCU e uma ECU. Eu gosto particularmente da estratégia da Motec, por quê? Porque com um módulo só, você faz o gerenciamento da ECU e do câmbio. Vou pegar aqui um exemplo, que é essa M150 que a gente tem aqui, tá? Então, essa M150, ela possui 4 conectores aqui, e ela é cara, se a gente for ver assim, muita gente chama de ECU, mas deixou de ser só ECU, porque ela também faz outras coisas
inclusive ela pode gerenciar o câmbio dependendo do seu package. Então, fica muito mais fácil, mas muito mais fácil, porque você elimina essa conversa entre módulos por um tempo muito curto. Você consegue fazer estratégias mais complexas e ter um feedback muito mais preciso. Exatamente. E uma grande vantagem que, cara, isso para mim eu digo assim, é uma vantagem, mas considerando que a gente está em 2020, é algo básico, na minha opinião, que é o quê? Data log. Cara, eu vejo muitas equipes usando sistemas de pedal shift e por conta de putz, eu tô com um módulo aqui, eu tô com um outro módulo ali, na hora da configuração, se você tiver data logging, por exemplo, vamos supor que você está usando uma GCU que você tem data logging, beleza, mas cara, é o login da GCU. Você teria que receber tudo da ECU para você fazer uma análise e mesmo assim a chance é grande de você não ter todos os dados, sabe? E sem contar que você também vai estar enviando mensagens via CAN, que por mais que seja legal e tudo mais, é algo que pelo menos sim, eu gosto de fazer. Se eu vou usar um sistema, eu vou configurar um sistema de pedal shift, eu sei que tempo é fundamental, eu evito comunicação CAN, certo? Mas cara, eu posso colocar o switch do pedal shift no dash, ligar ele pelo chicote no dash e mandar CAN para ECU, dá para fazer. Cara, eu evito isso. Certo? Eu prefiro ligar tudo pelo chicote na ECU para evitar qualquer tipo de atraso. Pode ser que parece exagero, mas assim, cara, quando eu estou na pista eu estou tranquilo. Se o piloto vier e falar, cara, eu estou com algum atraso aqui, eu estou achando que demora para reduzir a marcha. Você já elimina um problema. Eu já elimino um problema. Eu falo, eu jamais vou ter que puxar um fio ali para fazer um teste, entendeu? Porque a decisão do projeto foi bem feita. Então, esse é um exemplo que, quando a gente já falou isso em outros vídeos, muita gente olha chicote elétrico como, cara, é um serviço simples. Não é mais. Quando você vai fazer um projeto elétrico de um carro de corrida de verdade, que tem pedal shift, tem um motor complexo, tem um projeto de engenharia por trás do chicote. Entre você fazer um chicote que funciona e um chicote otimizado, cara, são horas de estudo em cima daquele projeto. Então, esse é um exemplo. Certo? Esse é um exemplo. Então, assim, existem vários fabricantes de módulos de câmbio e também existem fabricantes como a Motec que proporcionam essas soluções que, no fundo, acabam ficando talvez até mais barato. Porque se você tiver que comprar uma ECU, depois você tem que comprar uma GCU, e depois você de repente fazer um chicote que é mais complexo, você consegue, comprando um módulo só, talvez até economizar. Certo. Cara, no vídeo anterior você mostrou alguns logs para mim. Tem como fazer o mesmo agora de pedal shift? Seria legal ver o processo? Vamos meter bala. Inclusive eu separei aqui alguns logs. Vamos olhar eles aqui. Então, o que eu peguei aqui? Esse aqui eu tô com para falar um pouco aqui de software, eu tenho aqui uns workbooks, né, que chama, e eu estou selecionando aqui, deixei um de pedal shift exclusivo aqui para a gente mostrar. Então, essa aba e essas duas primeiras abas são as abas que eu uso normalmente na pista para fazer a análise do downshift e do upshift. Tá? Isso aqui já é uma dica bem grande assim, para a galera da análise de dados. Já dá para falar aqui, antes de mostrar qualquer coisa, downshift. Data logging, se você for organizado, você consegue tomar decisões, entender problemas, cara, em questão de segundos. Agora, se você for organizado, se você for o cara, você vai baixar o data logging e depois você vai configurar... Abrir todos os canais. Primeiro que, cara, é muito canal. Olha só nesse data logging aqui, cara. Quantas variáveis, voltando aqui, olha quantas variáveis a gente tinha gravado nesse data logging aqui, certo? Então, cara, às vezes é natural você não lembrar o nome de uma variável, você lembra o que você quer ver, mas você não lembra o nome da variável. Cara, tem mais de 3.000 variáveis no software da Motec, variáveis de calibração. Então, isso é de fundamental importância, você ter uma organização. Então, deixando em abas,
facilita muito. Eu vou começar por uma aba mais simples aqui, antes de entrar no detalhe aqui de downshift, upshift, que são um pouco mais complexas. Mostrar essa daqui, que é a de Gear Shift Pump. O que eu olho nessa aba? Ela é uma aba muito simples. Rotação do motor, pedal do acelerador, Gear Pedal, e aqui eu estou olhando Gear Shift Actuator Pressure. O que é essa variável? É a pressão que está no reservatório, certo? Na verdade, nesse caso aqui, ela não estava bem no reservatório. Então lembra que eu falei que tem um reservatório, que você tem um compressor de pressurizar para aquele reservatório. Sim. E esse reservatório está ligado na solenoide. Geralmente, por mais que seja importante é legal você medir a pressão no reservatório, eu gosto de medir a pressão no atuador, por mais que ela oscile mais. Por quê? Porque, cara, é direto aqui. Então, se você tem um vazamento, você consegue identificar. Porque, cara, um vazamento depois do atuador é diferente do que antes do atuador. Desculpa, não do atuador, do reservatório. Então, onde interessa chegar a pressão é aqui. Então, a gente coloca o sensor aqui. Por isso que a variável chama Gear Shift Actuator Pressure. Certo. Não é a pressão do reservatório, é pressão no atuador, certo? O que a gente consegue ver aqui? Ó? Aqui a rotação estava subindo em amarelo, throttle pedal em 100%. Opa, aqui eu tive uma troca de marcha. Está aqui o request do Gear Pedal, né? Ele estava em idle, ou seja, idle, o que significa esse idle aqui? Cara, espera? Tá, eu estou em espera, eu não recebi up nem down. Aqui, opa, recebi um up. O que a gente vê? A gente vê que, ó, antes desse request, eu tinha 9.0, tinha 9 bar de pressão, certo? Pressão que é medida aqui nesse atuador, certo? Teve esse request aqui, o piloto selecionou para dar um up. A gente vê a troca de marcha aqui e a gente vê que essa pressão aqui, ó, ela oscila e depois ela estabilizou em 8.7. Perfeito? Então a gente tem como dar um zoom nesse? Vamos dar um zoom aqui para a gente facilitar essa visualização aqui. Tá aqui. Então a gente estava aqui, ó, 9.1, 9 bar. Teve o acionamento do upshift, a pressão caiu para 8.7. Mais para frente, a rotação subiu, você vê que o piloto sempre de pé no fundo, certo? Uma outra troca de marcha. De novo, essa mesma oscilação da pressão e caiu para por volta de 8.5, 8.6, 8.7, beleza? Mais uma troca aqui e a pressão... e aqui olha o que aconteceu. Nessa parte aqui o compressor estava ligado, certo? Perfeito. Era exatamente o que eu gostaria de mostrar, a diferença daqui para cá e para cá. Olha aqui como essa pressão estava constante e olha quando ela caiu aqui, ela começou a subir. Então aqui o compressor foi ligado pela ECU. Então nesse sistema da Motec tem dois tipos de acionamento do compressor. Um que é o acionamento padrão. Você define um range, você fala, olha, eu quero que ele trabalhe de 7,5 a 9 bar. Quando ele baixa de 7,5, ele liga o compressor. Quando ele chega em 9 bar, ele desliga. Certo? Isso aí não é alucinação nossa, são essas pressões. Cara, cada câmbio, cada atuador tem a sua configuração, tem a sua recomendação do fabricante. Certo? Então você olha lá qual é o range de pressão que você tem que usar. Só que, qual é a outra estratégia? Pode acontecer, por exemplo, desse sensor de pressão dar problema. E o que acontece nesse caso? A Motec consegue identificar que ele deu problema e ela fala, olha, a minha referência de pressão não é confiável mais. Como que a gente pode solucionar esse problema? Então, assim, pensa, tem que trabalhar no mínimo e no máximo, certo? E você faz isso pelo sinal do sensor de pressão. Só que, se você tem um problema e a sua ECU identifica, cara,
esquece isso aí. Como que você pode fazer? Tem uma estratégia muito simples que você define tempo de ligado, tempo de compressor desligado. Então, sempre que a gente vai num autódromo novo, eu pego uma volta de referência do pedal shift funcionando, certo? E eu desligo esse sensor de pressão e coloco, simulando uma falha, e coloco tempos baseados no datalog, que eu sei assim, cara, ó, o compressor vai ligar, por exemplo, por 20 segundos e ele vai descansar por 10. Depois ele liga por 20, depois ele desliga por 10. Certo? E eu olho como se comporta essa pressão. Se a pressão dessa maneira se comportou legal. Daí você vai falar, putz, mas não é o melhor sistema. Realmente não é o melhor sistema. Mas é uma rotina de contingência em casos de falha. Certo? É possível usar 2 sensores de pressão no deck? Boa pergunta. É possível se você fizer um firmware específico, que nem a gente faz ali do build. Porque essa estratégia já vem na ECU, vem para um sensor de pressão só, certo. E se der pau, ela faz essa outra de um tempo ligado, outro tempo desligado. Qual que é o detalhe? Você tem uma válvula de alívio no reservatório, que assim, não lembro qual pressão que é, mas deve ser por volta de 11, 12 bar. Então, se por algum acaso chegar nessa pressão, ela automaticamente alivia. Então, nessa parte de rotina de contingência, se você tiver um pouquinho mais de pressão, teoricamente não vai ter problema do ponto de vista pneumático do carro. Eventualmente, de você não sobrecarregar o sistema. Mas tem que tomar cuidado que tem atuadores que acima de uma determinada pressão não funcionam. Então, esse é um dos detalhes de calibração do pedal shift, né? Desafios de calibração tem muito mais, né? Então, cara, quanto que a pressão caiu desse ponto para esse? Desse ponto para esse? Isso. Ó, o que acontece é o seguinte, ó, vamos falar aqui, a gente está logando a 10 Hz, mas daqui foi de 9 para 8.7, sendo que aqui ele chegou a dar um valor de 8.6 de mínimo. Mas esse valor de mínimo é porque o volume do sistema alterado, né? É uma região que você está tendo um transiente porque se abriu uma válvula, então é normal. E esse pico aqui, essa subida da pressão é bem porque a válvula fechou e daí ela dá aquele, como se fosse um golpe de arriete, né, que tem aquela em água, né? Acontece também por isso que dá essa oscilação. E outro detalhe que eu vi aqui no comecinho, eu imagino que o carro aqui estava parado, daí ele pressiona a marcha certa para largar. Aqui, o que aconteceu aqui? Aqui é legal. Aqui foram 4 reduções na sequência. Então, foi uma freada. Exatamente, ele estava freando aqui e ele partiu já de um valor um pouco menor, 8.7. Tá vendo que teve 4 requests de downshift aqui? Então, por mais que o compressor acione acima de 8, por exemplo, ou de 8.5, vamos dar um exemplo, que seja aqui, ó, que seja 8.5. Às vezes não dá tempo do compressor ligar e pressurizar o sistema porque você está tendo várias reduções na sequência. E daí levou todo esse tempo aqui, ó, daqui, posso marcar o tempo até aqui para estabilizar a pressão. Parece que é muito mais, foi 3.7 segundos, 3.8. Então, levou 8 segundos para estabelecer a pressão. Esse aqui é uma análise que a gente faz do pedal shift, para garantir que, cara, eu tenho pressão de ar lá. Agora, o mais complexo mesmo é fazer todo esse gerenciamento na sequência certa de corte de motor, aciona o pedal shift, aciona o atuador, depois que ele troca de marcha, mantém. Eu vou mostrar aqui para você uma outra tabela aqui, tá? Uma outra aba, para a gente fazer uma análise de downshift, tá? Vamos analisar, por exemplo, esses aqui. Então aqui a gente tem rotação do motor em amarelo, a gente está em branco com Engine Speed Limit, que é o limitador
do motor. Você pode ver que ele não é constante, isso aí a gente pode explicar num outro vídeo que é mais complexo de mostrar, mas basicamente você vê que nesse momento aqui eu tenho um limitador de 4.800, tá? Mas enfim, aqui embaixo eu tenho throttle position, throttle aim e inlet manifold pressure. Então, em verde eu tenho posição da borboleta, em azul eu tenho MAP, pressão de admissão, e em branco eu tenho target da minha borboleta, certo? O meu controle de malha fechada. Em azulzinho aqui, gear pedal, que a gente já falou. E aqui eu tenho duas variáveis novas aqui. Gear Shift Actuator State e Gear Shift Actuator Down State. O Actuator State, ele simplesmente mostra se ele está ativo ou não. Ele tem três variáveis, que eu já vou falar aqui já. Idle, estou esperando. Active, o atuador ele já pode ser acionado. Não quer dizer que ele realmente está acionado. Hold e rearm. O que é o hold? O hold é o seguinte, mesmo depois, então vamos supor que fiz a troca de marcha, aí se eu valida que a troca foi feita, eu ainda mantenho o atuador ligado por alguns milissegundos para garantir que o engate foi feito certo. Então isso é o hold. E o rearm aqui é um tempo que a gente põe depois que foi feita a troca, e se o piloto apertar de novo, não vai ter, a ICU vai desconsiderar esse pedido. Então, você seleciona, por exemplo, um downshift, depois que você trocou de marcha, ele fica alguns milissegundos e a ICU não vai tentar reduzir se o piloto acionar. Tá? Esse tempo de rearm que você falou, quando que ele começa? Ele começa a partir de que a ICU entendeu que a marcha entrou? Ele começa depois que termina o tempo de hold. Você troca... Não, desculpa, eu falei errado. O tempo de hold. Quando que ele começa? O tempo de hold, ele entra... Nesse caso aqui, ó, vou dar até um zoom aqui, ó. Deixa eu tirar essa variável para ficar mais fácil. Vou até aumentar algumas coisas para mostrar aqui, ó. Então, olha só que interessante essa sua pergunta. Você perguntou quando que o hold entra, Isso. né? Essa variável aqui em laranja, que eu não falei ainda, é Gear Position Sensor Main Voltage, é a tensão do sensor de posição de marcha do câmbio. E aqui, ó, estou logando ela a 100 Hz, ou seja, basicamente tudo de pedal shift, como é uma troca, é algo muito rápido, a gente grava essas variáveis 100 vezes por segundo. Então, em um segundo, a ICU gravou 100 vezes a posição do câmbio. Certo. Por quê? Porque esse é o sensor primordial para ela falar, realizou a troca, ou, ainda não realizou. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Vou dar um zoom nessa primeira troca aqui, ó. Então, a gente veio aqui, relembrando, ó. Selecionou o down aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Exatamente nesse tempo, 20.846 segundos, tá? Teve corte de motor, teve borboleta abrindo para fazer blip, teve várias coisas. Só que você vê que a tensão do Gear Position até aqui não começou a mexer. Então por quê? Porque aqui foi que o atuador virou de on para off, certo? Por quê? Porque antes de você acionar de fato o atuador para você fazer um downshift, então você está querendo reduzir. Você corta o motor para ajudar a desengatar os logs e você faz o blip. Você abre a borboleta para fazer o blip. Isso aí a gente explicou no outro vídeo também. Exatamente, acho que a gente explicou no outro vídeo. Aqui foi o momento que ligou o atuador, bem nesse ponto aqui. E daí que a gente consegue ver de fato, ó, uma alteração nesse gráfico de baixo, que é a tensão do sensor de posição do câmbio, tá? Então, daqui até esse momento aqui, ele fica como ativo,
certo? Certo. Aqui que entrou o hold, ó, nesse Uma momento. vez que a marcha entrou na posição certa, ele adiciona o tempo de hold para garantir essa troca. Exatamente. Então, esse hold aqui, ele fica ativo. Ah, por quantos milissegundos fica acionado? Meu, não sei. Na malha fechada. Tudo depende da malha fechada. E esse exemplo aqui é muito legal, porque ó, eu vou tirar um pouco o zoom para mostrar o outro downshift, porque foram 4 na sequência, né? Olha a diferença dessa troca de marcha aqui para essa aqui. Tá vendo como a posição do câmbio que fez pum, de uma vez só ela caiu e aqui não? Meu, esse é uma das variáveis que provam, cara, não dá para você ter um sistema em open loop de pedal shift. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Cara, desengatou o dog e na hora que ele foi tentar engatar, realmente ele não entrou, levou um tempo e daí entrou. Então, isso é uma característica do sistema mecânico. Então, a gente vê aqui que, pela tensão aqui, ela moveu o barril do câmbio e, de repente, ele meio que estagnou. E continuou com o atuador ligado. E daí, aqui, de fato, trocou de marcha. Certo. Se a gente fosse contar do tempo entre que o atuador ligou, foi aqui, né? Passou de off para on. Vou fazer uma marcação. E tempo de que, de fato, ele entrou em hold aqui, ó. Foi bem aqui. Ou seja, no momento que a tensão já caiu, aqui, a gente está falando de 69 milissegundos, tá? Se a gente vier aqui, ó, pegar daqui, onde, relembrando, eu passei de on para off. Eu liguei, acionei essa válvula. Para hold, foi bem aqui. A gente está falando de 29 milissegundos. Então, 59 era aqui? Acho que era 69. 69, menos que a metade. Então, cara, a gente falou, passou de 70 lá para arredondar para 30 milissegundos. Dá para ver também que ele abriu a borboleta menos. Exatamente, porque... Não sei se tem a ver também pela marcha que ele estava. Exatamente. Tem vários fatores que afetam o blip e um monte de coisa. Mas aqui que a gente está mostrando agora é um exemplo onde de algumas variáveis a se analisar no downshift e para mostrar como esse sistema ele tem por detrás muitas coisas, certo? Que você precisa gerenciar. Vou aproveitar esse gancho aqui para dar o seguinte exemplo. Pensa comigo o seguinte, depois que você tem a redução da marcha, nesse ponto aqui, olha a pressão de admissão aqui, ó. Você está vendo que se tem uma pressão alta ainda, por mais que a borboleta esteja fechando, é aquele negócio que a gente já conversou nos vídeos. Meu, coisas em motor gira rápido, então as coisas não são instantâneas, tipo, fechei a borboleta, parou de entrar ar no motor. Leva um tempo, ainda tem ar no coletor, tem muita coisa acontecendo. Se você voltar o torque nesse momento aqui, é possível que o carro dê um soco para frente. Certo. Por quê? Você cortou o motor, você acionou o atuador, ele deu a redução, certo? Realmente reduziu a marcha, só que por conta do blip, você tem bastante pressão de admissão, você tem torque no motor ainda. Se você voltar o torque com tudo, a chance é grande de forçar o câmbio e, isso aí pode causar até um acidente. Então, nesse momento aqui, a gente faz um segundo corte. Então, no downshift, ao contrário do upshift, tem 2 cortes. Um para ajudar o dog a desengatar, de facilitar o release ali dos dogs. E outro para, depois que engatou, para você evitar dar esse soco. Agora, imagine, tudo isso aconteceu, nesse caso, em 69 milissegundos. Vamos para o outro, que aconteceu em 29 milissegundos. É um tempo muito curto que os dois modos você tem que falar, e o modo de câmbio fala, peraí, ainda está trocando, trocou, então agora você corta o motor aí, tá? E por tantos milissegundos, a chance disso não ser bem sincronizado é grande. Certo. Não estou dizendo que não funciona. Tem muitas categorias de alto nível que usam 2 módulos.
Mas eu estou dizendo que é muito mais complexo e às vezes mais custoso do que você ter um módulo só que faz tudo, né? Perfeito. E... Tem mais alguma pergunta aí? E a parte de segurança? Você falou também já de rotinas de contingência. O que você pode falar mais sobre isso? Cara, esse ponto é muito importante. Muito importante. E aí vai uma filosofia que a gente sempre usa nos nossos projetos. Mesmo nós que somos uma empresa que a gente só trabalha com eletrônica, certo? Eu tenho uma convicção muito grande que, cara, quando você parte de um sistema que ele é puramente mecânico, ou seja, um câmbio sequencial, que você está com uma alavanca, e você coloca um sistema que tem pedal, que tem um compressor, que tem um atuador, que tem que ter, depende de vários sensores, cara, você está fazendo uma coisa, está adicionando muitos componentes no seu carro. E você tem que entender que é muito mais fácil um componente de um pedal shift dar problema do que uma alavanca dar problema. Claro. É fato. Mas não é por isso que o sistema pedal shift é ruim, cara. Na Fórmula 1 tem pedal shift. Nas grandes competições... Toda competição de alto nível tem pedal shift. Exatamente. Toda competição de alto nível tem pedal shift. Por isso que você tem que fazer do jeito certo. Então, assim, para você fazer do jeito certo é como? Usando isso aí que você falou. Rotinas de contingência. Eu dei um exemplo. Se o sensor de pressão falhar, você tem uma rotina de contingência. Certo? Então, existem diversas rotinas de contingência no software da Motec. Eu vou falar algumas aqui. Mas, por exemplo, todo esse sistema de closed loop que eu falei, cara, eu estou precisando ali monitorar a posição do câmbio para ver quanto tempo eu corto, não sei o que. E se der problema no sensor de posição do câmbio? Ou e se der problema no chicote? Existe uma rotina de contingência para isso. Tem modos no pedal shift da Motec e de diversos outros fabricantes, tá? Mas como que são esses modos? Um modo que ele é, digamos assim, modo de emergência, que é o modo mais simples que tem. Você aperta o botão, ele aciona o upshift. Você aperta o botão de downshift, ele aciona a válvula de downshift. Independente de sensor, independente da pressão, independente de tudo, certo? Mas, cara, esse é o modo de emergência. Quando você vai usar? Cara, quando der algum problema. Aí cabe ao piloto gerenciar as funções do motor também para não forçar o câmbio. Exatamente. Existe a possibilidade, inclusive, não só do piloto, que nem você falou, é super importante, do piloto identificar que está no modo de emergência e ele eventualmente tomar mais cuidado nas trocas. Só que também existe a possibilidade de você pôr uma chave rotativa e você selecionar, vou colocar meu câmbio em emergência. Certo? No caso da Motec, ela funciona assim, mas não sempre. Ela pode, você seleciona se você quer que o piloto escolha o modo do câmbio ou se ela toma providência automaticamente. Eu poderia, por exemplo, mostrar um aviso no dash? Pode mostrar um aviso no dash. E isso, por exemplo, fica muito mais fácil quando você está com o kit full Motec. E daí você tem esses estados, gear position entrou em falha. E daí você pode configurar para aparecer para o piloto que o câmbio está em modo de emergência. Certo? Agora, quando você está usando modo de vários fabricantes, cara, você pode ter, mas é muito mais difícil você ter essa mensagem lá para o piloto. Então, existe esse modo de emergência, mas também existem outros modos. Vou dar um exemplo. Tá? Esse que eu falei, por mais que ele seja muito simples, tá? Apertou up, ele aciona, apertou down, ele aciona down. Você poderia perguntar assim, tá, mas e se der um pau no switch de upshift? Ou seja, o cara apertou e de repente, mecanicamente, ele ficou travado. Ou estragou o switch, ou estragou o chicote. Você entende que tem várias possibilidades em aberto? Se a Motec identifica falha nesses botões, ela pode entrar no modo que chama modo automático. Como que funciona o modo automático? É bem complexo, eu vou dar um overview aqui, senão a gente vai ficar 5 horas falando. Mas o modo automático, basicamente, ele identifica 3 condições na pista, que é ou você está em reta acelerando, ou você está freando, ou você está em curva. E para cada dessas 3 condições, você tem uma programação do câmbio. Então,
Se por acaso falhou, tem uma falha no switch, a Motec identifica isso e as trocas de marcha, o seu carro vira um carro automático. Basicamente isso. Então, essa estratégia pode ser usada como uma rotina de contingência em caso de falha dos pedals, por exemplo, mas também pode ser usada, por exemplo, numa corrida de endurance. Cara, vou fazer uma corrida de 12 horas. Cara, uma corrida de 12 horas, o piloto não está estourando pau toda a volta. Impossível. Por mais que tenha 3, 4 pilotos, o cara não está no limite durante todas as 12 horas. Pode existir um momento, cara, estou em primeiro lugar aqui, a galera está aliviando o pé, eu vou pôr no modo automático aqui e vou economizar energia minha mesmo, do piloto. Então, o cara pode selecionar por uma chave, colocar no modo automático, ele faz algumas voltas ali para descansar. Então, é uma estratégia que é usada para rotina de contingência, principalmente, mas pode ser usado para uma aplicação como essa. Mas acho que o mais importante é a gente lembrar, sempre que você vai partir para um sistema mais complexo, comparando uma alavanca mecânica com um sistema de pedal shift, que tem tudo isso que a gente falou, o sistema de pedal shift é bem mais complexo. Faça uma calibração correta do pedal shift, certo? Faça uma calibração com rotinas de contingência. E daí você vai realmente ter um pedal shift profissional. Cara, existe alguma rotina que, se ele perceber, por exemplo, que o compressor não está funcionando, ou seja, você vai ter um número de troca finitas, ele seleciona uma marcha e fique nela que permita o piloto completar a volta numa tempo melhor? Por exemplo, você sabe que a sua marcha vai falhar eventualmente. Então, ou você mostra um aviso, ou você seleciona automaticamente a terceira ou a quarta marcha, e você sabe que nessa marcha você consiga, pelo menos, andar com o carro na volta. Olha, no firmware da Motec não tem. E eu acho que não tem, talvez por um grande motivo. Como que esse vai ter certeza que você não vai ter trocas mais? Porque pode ser um problema no sensor de pressão. Entendi. Então, eu acredito que por esse motivo não tem uma estratégia como essa. Entendi. Cara, acho que é isso então. Beleza. Muito obrigado. Valeu, Vlad.